Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Projeto de Missões. Estamos aqui com a doutora Ângela Xavier e vamos conversar acerca de assuntos muito relevantes para a sua saúde, para a sua vida física, mental, espiritual, relacional, familiar. Como ter uma qualidade de vida melhor. Esse vai ser o tema da nossa conversa. Inicialmente agora, pensando sobre um ponto muito importante da saúde, gostaríamos de falar sobre o jejum, doutora Ângela. Qual é a importância, os benefícios do jejum? Seja bem-vinda. Obrigada. Estamos aqui então para colaborar com informações que são realmente muito importantes para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida em todos os aspectos, né? Porque nós somos um ser físico, mental e também espiritual, no sentido de relacionamento com Deus, né? Que é o ser maior, espiritualmente falando. Então, o jejum é algo tão importante que ele é visto como um dos elementos, como uma das leis naturais que regem o funcionamento do nosso corpo. Então, nós precisamos de água, precisamos de luz solar, precisamos da respiração, precisamos de dormir, precisamos, né, de descansar, precisamos de uma alimentação saudável e precisamos sim de dar um reset no nosso organismo. E o jejum é uma oportunidade de fazermos isso, porque a gente fica o tempo todo trabalhando, estressando mentalmente, cansando o nosso físico mentalmente, os nossos órgãos, né, no aparelho digestório, e aí nunca tem um descanso. Então o jejum é essa oportunidade de deixar o organismo, no sentido de aparelho digestório, em descanso. Quando a gente coloca o aparelho digestório em descanso, tudo muda, porque o aparelho digestório ele está envolvendo o sangue, está envolvendo a pressão arterial, o nosso cardiovascular, o respiratório, enfim, tudo. Por quê? Porque a nossa vida ela é mantida por aquilo que nós colocamos dentro dela, a alimentação. E essa alimentação, se a gente não dá um descanso, isso vale também, esse jejum não precisa ser necessariamente só 24 horas de jejum, ou um tempo determinado de jejum, que seria uma abstinência total ou Completa, parcial de sim. alimentos, né. Não precisaria também ser uma abstinência total, pode ser uma abstinência parcial, mas o jejum, mas também um espaço de tempo adequado entre uma refeição e outra, que o organismo também tem essa oportunidade de descanso. Eu vejo o jejum como uma forma de dar uma oportunidade para o nosso organismo, para os nossos órgãos descansarem. Porque quando o aparelho digestório, como é um sistema, né, um sistema digestório, ele envolve glândulas, órgãos, tudo ali para trabalhar o que a gente come, o que a gente bebe. Então, um jejum é uma oportunidade desses órgãos darem uma descansada. E por que é necessário esse descanso? Porque quando o órgão trabalha o tempo todo sem parar, é igual uma máquina, um liquidificador. Liga lá na tomada e prrr, deixa ligado. E toda hora você vai Vai lá, põe um trenzinho estragar. lá dentro. Tarará. O motor não vai aguentar, né? Então, a gente precisa dar essa oportunidade de descanso para os nossos órgãos. Que quando o estômago descansa, o cérebro descansa, né? O coração descansa, porque se o estômago estiver cheio, o cérebro vai ter que estar comunicando, né, para as glândulas, para os órgãos, está produzindo enzimas, está produzindo hormônios. E se estiver descansando, o cérebro vai descansar nesse momento também. E mesma coisa o fígado, o pâncreas, né? Então, é uma forma de conservação desses órgãos, né? Dar descanso para eles significa, ó, vai ter um tempinho para você descansar, para você se refazer, porque como envolve células, né? Quando a gente pensa no estômago, se eu coloco comida no estômago, ele vai ter que produzir ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico é muito forte. Então Uhum. ele ajuda na digestão das proteínas, principalmente, ajuda,
mas quando ele é produzido de forma muito constante, em grandes quantidades, ele começa a digerir a própria parede, a própria mucosa do estômago. Então vai formar pontos de inflamação ali, que seria uma gastrite, né, uma pangastrite, ou pode evoluir para uma úlcera e tudo. Quer dizer, o órgão trabalhou, sem descanso, sem faxina e sem tempo para refazer essas células que foram destruídas com o processo digestivo. Então tem que dar um tempo para se refazer, para o órgão não desgastar até ficar doente. Sim. E se fica doente também é necessário o descanso para ele se recuperar. Se recuperar, se restaurar, né? Isso. Quando nós pensamos em jejum, na Bíblia, fala muito sobre o jejum, né? Cristo jejuou 40 dias, Moisés também jejuou durante um período ali de tempo, Elias e outros personagens bíblicos. Verdade. Qual é o ponto ali que a Bíblia quer trazer também sobre o jejum? Não somente nesse aspecto físico, mas no aspecto mesmo espiritual ou com conexão com Deus. Quais são os efeitos positivos do jejum? Então, eu falo que o jejum é um tema tão importante que a Bíblia reservou, que Deus reservou na palavra, um capítulo inteiro para falar do jejum, que é Isaías 58, né? Do começo ao fim ali, a gente vê que tem uma abordagem voltada, né, para o jejum. E o título é O Verdadeiro Jejum, ou então a abstinência devida, porque jejum e abstinência é a mesma coisa, né? Você se abster de certos tipos de alimento ou se abster totalmente de alimentos, né? Então, aquele capítulo abre bem a mente da gente para a gente entender que o jejum, ele não é só uma questão espiritual. Ele é também física em primeiro lugar, mental em primeiro lugar, para depois ele ser espiritual. Porque se eu vou para um jejum unicamente pensando no espiritual, eu vou fazer um jejum que não agrada a Deus. Porque lá fala do jejum, do verdadeiro jejum, começa mostrando o jejum que desagrada a Deus. Então, se eu fizer um jejum puramente espiritual, querendo agradar a Deus, eu vou desagradar. Sacrifício. Como um sacrifício, eu vou desagradar a Deus, porque eu vou estar voltada em querer fazer uma coisa que agrada a Ele, mas isso está contrário à vontade dEle, né? Como abstinência só por sacrifício mesmo. Eu gosto demais de chocolate, então eu vou fazer aqui um jejum tantos dias, tantos meses sem comer chocolate. Então isso é um sacrifício, porque a pessoa gosta tanto daquilo que ela vai abrir mão de comer aquilo para agradar a Deus ou para conseguir uma bênção de Deus. Esse jejum desagrada a Deus, porque você está meio que negociando com Ele. Ganhando. Com exatamente. Você está oferecendo para Ele te dar em troca em algum favor, né? Em alguma coisa, e tudo que vem de Deus é imerecido, né? Então, eu me abster de chocolate por algum tempo, eu é que vou ser beneficiada, né? Por causa dos prejuízos que ele provoca na minha saúde. E aí eu estou fazendo isso para Deus me dar uma bênção que eu estou querendo muito, né? Isso é barganha. E a Bíblia, ela é simples. Jesus disse que pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. Então quer dizer, com Deus não se faz negócio. Você vai depender dele. Senhor, eu preciso. Eu quero ouvir a sua voz, eu preciso de realizar esse negócio, eu quero ouvir a sua voz. Como que eu vou fazer isso? Então você vai fazer um período de jejum para você ficar com uma mente mais clara, um sangue mais puro circulando pelo cérebro, para você poder ouvir a voz de Deus, você entender o que Deus quer para você naquele processo. Não uma troca, mas em querer saber a vontade de Deus e buscar força em Deus para fazer essa vontade dele. É diferente. Isso agrada a Deus porque está demonstrando dependência dele, querendo fazer a vontade dele. Aí você parte para um jejum. Aí esse jejum não é só a abstinência daquilo que você gosta, mas a abstinência daquilo que te faz mal. Ou abstinência total de alimento para que o seu aparelho digestório, os órgãos todos, possam ter um descanso e o sangue também possa ser purificado, desintoxicado, para que você tenha um sangue mais limpo, fluindo pelo cérebro.
Então, esse jejum você vai ter um benefício físico, vai ter um benefício mental e vai ter um benefício espiritual, por causa dessa conexão de forma correta que você está fazendo com Deus. E aí você se propõe a esse jejum. E a Bíblia deixa claro, né, em Isaías 58, ela deixa bem claro que esse jejum tem a ver com o físico, porque ele fala que é possível a gente alcançar a cura de algumas doenças, de algumas enfermidades, ou qualquer uma delas, né, que você estiver precisando. O jejum, ele é um dos curédios de Deus, né, vamos dizer assim, eu gosto de falar curédio, mas é uma das leis naturais que você precisa estar vivenciando para você levar o seu corpo a essa condição de cura, de desinflamar, de limpar, de faxinar, para realmente os seus órgãos começar a trabalharem melhor. Então, ele é físico nesse aspecto, porque ele pode curar, né? Porque Isaías 58 fala que a cura brota apressadamente. Quer dizer, não é nem devagar, é apressadamente. Quer dizer, isso mostra que Deus tem pressa. Se é Ele que cura, e Ele está colocando o verdadeiro jejum como uma forma de cura, de restauração. O verso 11 também menciona uma questão de cura, porque fala que fortalecerá os seus ossos. Isso significa que você está com ossos fracos e precisa fortalecer. Isso também envolve emocional, né? Porque a Bíblia fala que um semblante alegre no formoseia o rosto e também fortalece os ossos. Então, quer dizer, tudo isso também está num contexto de cura física, né? De cura física, de cura mental e de cura relacional com o nosso Deus. Mas, doutor, existem muitas pessoas que quando alguém fica doente, acha que a pessoa tem que comer. Não, você está doente, tem que comer. Se a pessoa não está comendo, vai ficar fraca, vai ficar pior, vai... Ah, não, tem que comer a todo custo. Por que existe isso na mentalidade humana? Veja bem, é porque, na verdade, o conceito humano, ou o conceito da medicina secular, ela vem contra o natural, né? Contra essas leis naturais. Porque, veja bem, quando uma pessoa adoece, quando ela está com uma infecção, que ela tem febre e tudo, o que aparta dela imediatamente? O apetite. Ela não quer comer, então é uma reação natural do organismo para dar oportunidade da cura. Então, ela perde o apetite justamente para quê? Porque como o aparelho digestório gasta muita energia e agora ela está precisando que o sistema de defesa atue, então vamos parar, estômago, para aí que eu preciso de energia. Essa energia, ela vai ser direcionada para a cura. Por isso que o próprio organismo já fica sem apetite. Só quer beber água, só quer ficar quieto. Então, descanso físico, descanso do aparelho digestório. Então, o que a gente tem que fazer? Respeitar. A criança tá febril, está sem fome, não insista para ela comer. Se comer, vai vomitar. E quase sempre vem com vômito, vem com tudo. Por quê? Porque está insistindo para o corpo trabalhar no momento que ele está precisando descansar. Porque o organismo é assim, ó, tem metabolismo, do metabolismo gera toxinas e essas toxinas precisam ser eliminadas. E quando a gente está intoxicado, o sistema de defesa é o primeiro que vai ser afetado, porque ele vai ter que entrar nessa luta aí para desintoxicar. E quando você entra para o jejum, que faz essa faxina, o primeiro elemento que é liberado é o sistema imune. E aí ele vai agir contra aquela infecção, contra aquele problema de saúde. Eu mesmo, se eu for ameaçada de uma virose, eu sentir, já acordar, já sentir meu corpo meio estranho, a primeira coisa que eu faço, eu vou me abster de alimento. Eu vou ficar só com frutas, se o organismo quiser, senão vai ficar só na água mesmo, né? Ou só no suco, quer dizer que são formas diferentes de jejum. Então, a pessoa tem que reconhecer isso. O organismo está precisando de focar naquele ponto. Então, vamos deixar o corpo descansar aqui, reservar energia para poder focar naquilo lá. Então, nada de forçar. Hoje lá, alguém me falou assim, eu não estou com vontade de comer. Né? E ontem ela passou mal do estômago e tudo.
Então eu não estou com vontade de comer. Então eu disse para ela, não coma, obedeça o que o seu corpo está falando. Então se o apetite for embora, não estou com vontade de comer e ela não está bem fisicamente, nem o aparelho digestório, então não coma, obedeça o corpo. Aí ele vai ganhar energia, ele vai ganhar força para lutar contra aquilo que está acontecendo, que às vezes a gente nem sabe o que é, mas o corpo já está meio que direcionando. Não coma não, não coma não. Eu estou precisando, às vezes o próprio estômago, não, agora não. Não, estou cansado. Né? O nosso corpo fala conosco, né? Com certeza, o tempo todo. Só que a gente, às vezes, é displicente, né? A gente quer muito fazer aquilo que você quer. Ah, mas comeu, chegou na hora de comer. Ah, comida, olha para a comida, não, mas a comida está me chamando para comer, né? Mas, na verdade, às vezes a gente passa por cima desse aviso do corpo. Ah, não, eu vou comer assim mesmo. E come. E aconteceu uma coisa muito estranha comigo uma vez. Eu botei, lembro direitinho, era arroz, feijão, quiabo. Não lembro se tinha mais alguma coisa, mas eu tinha feito aquele quiabo de um jeito que eu nunca tinha feito antes. E aí, quando eu olhei para o prato de quiabo assim, eu ouvi uma voz, não come, não come. Meu corpo falou assim, não, quiabo não. Eu falei, mas que estranho, por que o quiabo não, né? Eu amo quiabo. Mas daquele jeito o meu corpo não queria. Aí eu insisti. Quando eu coloquei uma garfada de comida com quiabo na boca, sem mentira nenhuma. E eu já tinha comido a minha salada, né? Voltou na forma de vômito, só o quiabo. Olha só. Só aquela garfada de quiabo que eu tinha colocado voltou. Não voltou a salada. Mas o motivo para acreditar que a salada já tinha passado por ali. Então, não respeitei. Aí o corpo falou, não, eu falei que não, para que você insistiu, né? Então a gente tem que ficar um pouco mais atento a esses avisos. Né? O nosso organismo não está sabendo o que está acontecendo lá por dentro, mas ele sabe, o cérebro também sabe. Então não insiste, senão ele vai ter que ter outro recurso mais agressivozinho para melhorar a situação. Esses avisos são muito importantes para a nossa saúde. Muito. Corpo. Eu sou muito antenada. E a gente precisa realmente conhecer o corpo para saber. Por exemplo, eu fiquei muitos anos, não foi meses, não foi tempo curto, não. Muitos anos sem comer cebola. Cebola crua. Cebola crua. Cebola crua. Sou apaixonada de cebola crua. Eu fazia salada de cebola com limão, sal, um azeitinho. Nossa, para mim ainda é um prato muito saboroso, que eu gosto muito. E aí meu organismo, eu me vi espontaneamente separando cebola no meu prato. E às vezes quem estava perto de mim falava assim, você não come cebola? Eu falei, hoje não. Hoje não. E foi muitos anos sem comer cebola. Punha na comida, mas separava na hora de comer. Eu não comia, automaticamente eu separava. Depois passava-se muito tempo, muitos meses, eu olhava para a cebola, eu dava vontade de comer, eu ensalivava, aí eu sentia, pode comer, hoje pode comer. Não daquele tanto que você comia. Aí eu pegava as mais massinhas ali assim, comia, mas aí o organismo já falava, já chega, você está já satisfeita de cebola. Tá bom, estou satisfeita. Aí no outro dia eu já não comia mais, nem no outro dia, só quando o meu corpo pedia de novo. Agora eu tenho me surpreendido, porque depois de muitos anos fazendo desse jeito, rejeitando a cebola assim de alguma forma, eu voltei a comer cebola. Eu voltei a botar cebola no tomate, que eu acho muito bom, e tenho comido cebola. Não abusei mais, mas já estou podendo comer mais do que eu comia antes. Mas mesmo assim, eu fico de butuca. Tem dia que eu falo, não, hoje não vou abusar não vou pôr cebola hoje não. Mas então é muito importante, porque o corpo está te avisando. E se eu comesse, o que ia acontecer com ele? Minha cabeça ia doer. É então, impressionante. Uma cebolinha que passasse ali do ponto, a minha cabeça já começava. Então eu não vou poder comer mais. Então, para quem está em casa ouvindo esse podcast e pensar assim, como que eu posso ouvir o meu corpo? Quais seriam as dicas importantes para essa pessoa saber assim, não, ó, meu corpo está avisando aqui, meu corpo está avisando ali?
Eu creio que ele vai avisar de formas diferentes para cada um, né? Às vezes, no meu caso, a minha cabeça sempre foi o foco. Uhum. Eu também tenho uma espécie de laranja que eu não como. E eu sinto que é aquela laranja, na hora que eu vou descascar ela, que eu sinto o sumo, eu falo, não vai dar para chupar. E era sempre a minha cabeça. Se eu insisto, a minha cabeça dói. Aí tem pessoas que o estômago pode ficar enjoado, né? Algum sinal assim, mas eu digo assim, ó, quanto mais o seu organismo tá limpo, tá educado, vai ser mais fácil você sentir quando você entrar em contato com aquilo que ele não está querendo. Nesse sentido, o jejum poderia ser uma ferramenta de identificação de alguma coisa ali, porque quando a pessoa geralmente ela faz um jejum e volta à realimentação, se alguma coisa a prejudica, o corpo dá um sinal mais claro. Mais Poderia claro. ser uma Sim, estratégia? mais claro, com certeza. Por quê? Porque quando você faz o jejum, você está limpando, né, o corpo. Então vamos supor que aquilo que estava te incomodando e você não estava percebendo, saiu. Aí quando você traz aquilo de volta, o mínimo de sinal que acontecer, o corpo está dizendo, chega. Eu, por exemplo, creio que a minha questão com a cebola foi isso. Comia demais, comia demais, comia demais. Aí o corpo, chega, 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 comeu tanto que agora tem que ficar muito tempo, chega, chega. Então, eu acredito sim que é mais fácil quando seu organismo está limpo. É igual quando você começa a dar comida para a criança. Você vai devagar. Hoje foi só chuchu, amanhã vai ser abóbora. E você Uhum. vai perceber a reação dela, como o corpinho dela está limpinho. É a primeira vez que ela vai botar comida cozida, né? A mesma coisa as frutas e tal. A gente vai introduzindo aos poucos. Da mesma forma, você faz uma limpeza, uma desintoxicação, e aí começa a perceber. Isso falando dos alimentos naturais, porque mesmo sendo natural, o seu corpo, como o caso da cebola, o seu corpo não está preparado para aquilo, não quer hoje não, Uhum. né? Está cheio disso e acaba que o sistema imunológico também está reclamando pela presença Sim. daquilo. Agora, em relação aos outros alimentos que você já fez abstinência no jejum, e esses alimentos não devem mais fazer parte da sua vida porque eles não são saudáveis, aí é perigoso o Uhum. sinal que ele vai dar quando você colocar uma coisa, né, uma coisa muito doce, uma coisa com leite, ou uma coisa Gordurosa. gordura. Então, eu sempre fui muito sensível à gordura, ou gordura, né, ou uma coisa assim que você já tirou, um refrigerante, uma coisa assim. Aí você pode sentir uma reação bem agressiva, porque o corpo já nem queria usar aquilo mais. Agora ele está limpinho, não, isso não, vai voltar com isso não. Então ele pode dar um aviso mais forte ainda, né? Então, sem dúvida, o jejum ajudaria sim a você começar a pontuar e conhecer melhor os avisos do seu organismo, né? Muita sensibilidade aí para perceber. Agora pensando naquela pessoa que nunca fez jejum na vida, que só de pensar já passa mal. Não, eu vou passar Vou mal, eu morrer vou de fome, desmaiar, eu vou vou morrer de ficar fome, fraquinha. eu não vou conseguir resistir sequer 5 horas. Para muitos, 5 horas é um jejum. Já é um jejum. Qual a forma que essa pessoa pode começar? É preciso trabalhar primeiramente, né? É, Primeiro ali entender dos dos benefícios, benefícios. talvez tomar uma decisão e depois como ela pode fazer. Ela deve começar esse jejum, essa abstinência, por aquilo que claramente está fazendo mal. O que está fazendo mal? A gente começa pelos alimentos alergênicos, né? Leite, derivados, às vezes o trigo, né? A carne, ou alimentos que talvez ela não esteja tendo nenhuma reação, nenhuma intolerância, não estaria intoxicando tanto, mas que sejam alimentos de difícil digestão. Então, o primeiro ponto é parar de intoxicar, porque esse jejum é para desintoxicar. Parar de intoxicar, depois limpar, faxinar e depois seguir com uma dieta saudável, né? Então, o primeiro ponto é abster-se
do que faz mal, principalmente de alimentos estimulantes. Né? Ellen White fala, abster-se de alimentos estimulantes e comer com moderação os alimentos que Deus proveu em abundância, né? Está lá no Conceito sobre Regime Alimentar, na página 188. Então, quais são esses alimentos estimulantes? Então, começa por eles. Açúcar, estimulante, 8 vezes mais estimulante e viciante do que a cocaína. Chocolate, faz presente, tódio, pó do cacau, mesmo que seja o pó puro, né? Tem teobromina, tem cafeína. Então, abstenha-se do que é estimulante. Carne é estimulante, além de ser demorado para digerir, e o jejum é para descansar o organismo. Então, ela vai se abstendo desses que a gente tem certeza que são alergênicos e que são estimulantes. Leite derivados, enfim, café, né? Se a pessoa ainda usa café, refrigerante, então ela já começa tirando esses, porque esses são altamente intoxicantes e são viciantes, porque aí ela está começando a limpar já o cérebro ali, para desacostumar daquilo, né? E aí, para produzir um sangue mais puro e para ela ir tendo resistência para fazer a abstinência do restante, dos outros, que seria saudável, mas como ela vai entrar para um jejum para descansar, ela estaria mais preparada para a faxina. Para de entrar. Vamos fazer uma faxina? Vamos. É muito difícil você entrar numa casa e falar, vou fazer uma faxina nessa casa. E aí continua a gente entrando com o pé sujo, entrando, carregando as coisas, caindo no chão. Mas como assim eu estou fazendo faxina e continua entrando sujeira? Então não tem como. Então para de entrar e aí vamos fazer a faxina. Agora parou de intoxicar, parou de entrar coisas que estimula, que adoece. Então agora vamos faxinar. Aí vem um jejum mais aprofundado, né? Uma dieta líquida, uma dieta crua, um tipo específico de jejum, que a gente chama de jejum terapêutico, para limpar, para dar oportunidade para os órgãos descansar e faxinar e descansar. Aí ela aprofunda nesse período, para depois ela vir buscar um estilo de vida saudável. Se ela está querendo fazer esse jejum, essa abstinência, por causa de alguma enfermidade séria, como câncer, ou diabetes, hipertensão, qualquer coisa assim, aí ela pode até prolongar esse período de jejum terapêutico. E esse jejum terapêutico, ele é o mesmo objetivo do jejum espiritual. Por quê? Porque o que a gente está querendo aqui é descanso do organismo, restauração e sangue mais limpo fluindo pelo cérebro para ter uma comunicação melhor com Deus. Então o objetivo é um só, porque o bem-estar é o que mais importa. Então isso não está em desacordo com Isaías 58, que ele está falando ali do verdadeiro jejum, e como o jejum tinha a ver com abstinência, então isso tem a ver com o nosso físico, tem a ver com a nossa mente. Então o objetivo é um só, alcançar um sangue mais puro, os órgãos mais descansados, que se a pessoa tiver com enfermidade, ela estiver com dor, muita dor de cabeça, dor gástrica, dor, ela não consegue concentrar em nada. Ela não consegue concentrar numa leitura, ela não consegue concentrar numa oração, nada disso. Então, o objetivo é esse, dar descanso, limpar, tirar as dores, desinflamar, desinchar, e aí ela começa até a dormir melhor, ela já consegue ficar horas ali talvez orando, lendo a palavra ou lendo alguma literatura que possa estar ajudando. Aí é diferente, aí ela já vai ter uma comunicação melhor também com Deus. E nesse ponto do jejum, algo que tem estado aí em alta é o jejum intermitente. O que tem a ver aí conosco? Quais são os princípios do jejum intermitente, protocolos que têm sido feitos e os resultados na vida de tantas pessoas? Sim, o jejum intermitente, ele chegou assim, né, e chegou para ficar, vamos dizer assim, né? Só que a gente tem que fazer uma análise sempre considerando a nossa fisiologia, o funcionamento dos nossos órgãos, né, do nosso corpo, nos períodos do dia, porque não basta você só fazer uma abstinência, uma janela de
10 16 horas, horas, 16 14 horas, horas ou 12 horas. 19 horas, né? Tanto faz. Então, essa janela é importante, ela pode até virar uma rotina, um jejum intermitente pode Um ser um estilo estilo de de vida. vida, isso, um estilo de vida pode ser um estilo de vida, Uhum. super adequado. Agora, o que a gente vê de diferente por aí é que eles colocam o jejum quase sempre pulando a primeira refeição. Geralmente é o de jejum. Geralmente é um período, uma janela longa, mas ele come à tarde, aí fica à noite, que é um período que já seria de descanso mesmo, mas o organismo fica trabalhando e aí vai almoçar ou tomar o de jejum mais tarde, né? Perto do almoço. Geralmente fica com o almoço, a janta e fecha o ciclo, né? Então isso não é legal por vários motivos. Primeiro, se você come à noite é a sua última refeição, você come à noite, o nosso metabolismo, ele é ativo enquanto o sol está brilhando. Quando o sol esconde lá, o nosso metabolismo, Pausa. as nossas células vai fechando a porta. Se eu comer uma refeição completa, essa refeição completa vai perturbar o meu sono, porque estômago e cérebro ficam se comunicando a noite toda, porque o estômago não vai trabalhar sozinho, é preciso que o coração mande No outro dia sangue. acorda. Acorda cansado, acorda sem fome, porque a maioria dos meus clientes, quando eu falo, o que você come no de jejum? Ah, eu não como nada. Eu já sei, essa pessoa janta. Porque aí ela acorda cansada e sem fome. Claro que ela vai acordar sem fome, aquela comida que ela jantou ficou parada no estômago dela. Não houve aquela digestão, então não é o melhor horário. Se jejum intermitente é descanso, qual o melhor horário para o aparelho digestório ficar descansando? À noite. Nas horas do sono. Né? Ninguém precisa comer, nem os animais comem de noite, né? Só os caçadores, que é mais oportuno para eles. Mas então esse é o melhor horário para botar o estômago para dormir com o resto do corpo. E aí, quando você faz isso, pulando a janta e não pulando o de jejum, você acorda com mais fome, mais vontade de comer no de jejum. Aí você vai fazer uma refeição farta, lembrando que o outro ponto é que o alimento é combustível para o corpo. Aí você vai ficar o dia inteiro trabalhando sem combustível. Aí quando chega à noite, você gastou todo o combustível. Quer repor? Aí quer repor. Aí o corpo pede. Aí o ciclo vai continuando porque você não consegue ficar sem comer à noite. Por quê? Porque você gastou toda a sua energia, agora tem que abastecer. Abastecer para o carro ficar parado na garagem? Não faz sentido, né? A gente abastece para gastar. Abasteceu de manhã, gastou. Abasteceu de novo no almoço, gastou. Não tem nem necessidade mais de abastecer naquele dia. Aí o jejum intermitente passa a ser um estilo de vida, pulando a terceira refeição. Porque não tem necessidade de abastecer de energia para não gastar. Então nós pensamos aí de uma forma diária, um jejum diário. E um jejum semanal. Qual a importância, talvez, de termos um jejum semanal? Seria benéfico a nós? Seria importante termos um jejum semanal? Seria. Seria e tem um dia específico para isso. Né? Qual dia? Que também está em Isaías 58, né? Isaías 58 finaliza, né, no verso 12, 13 e 14, finaliza falando do descanso no sábado. Então, se o sábado o nosso organismo está em ritmo de descanso, por que não colocar o aparelho digestório para descansar também? Por que não colocar os outros órgãos para descansar também? Então, se vai fazer um jejum semanal, e isso é bacana, porque foram quantos dias na semana? 6 dias na semana, comendo de manhã, de tarde, de noite, comendo... E aí, o 7º dia é o melhor dia para você, o último dia da semana, o melhor dia para você descansar o seu aparelho todo o sistema, né? Porque o corpo já está em ritmo de descanso. Então, o melhor momento de fazer jejum no sábado é de pôr do sol a pôr do sol. Um dia completo, né? Já começa ali de noite, já descansando e fecha o ciclo. Já ouvi muitas pessoas dizendo sobre não ser bom jejuar no sábado.
Eu acho que as pessoas têm aquela ideia de que é um sacrifício, é uma tristeza, o olhar vai ficar decaído, vai ficar com fome, não vai. Eu acho que tem mais esse ponto de olhar para o jejum como algo sacrificante do que Também. algo como benéfico, para entender É, de fato tem, que. tem esse lado, mas tem também aquele lado de que sábado é dia de você comer bem. Sábado é dia de mesa farta, Muitas muita variedades. variedade, sobremesas, e você está mais descansado, você vai acabar de comer ali, você não vai sair correndo para o trabalho, o que também não seria legal, porque daí você vai ficar parado, vai tirar um cochilo, vai Vai fazer um dormir a trabalho tarde sonoro, toda. vai fazer um trabalho sonoro, não missionário, né? Então, aí tem esse lado também. Comeu bastante, tudo, e vai ficar meio que parado, né? Porque saísse para o trabalho e ainda ia movimentar e ia digerir melhor. Então, o aparelho digestório não vai descansar. Você vai ficar feliz por comer aquela comida. Vai, vamos Vai ser dizer, um pico de dopamina rápido, é né? um pico de dopamina rápido. Enquanto que se você vai para o jejum, essa dopamina seria uma dopamina, vamos dizer assim, quando você fosse comer, né? Teria mais Aí prazer. teria mais prazer ainda e não ia pesar, né, o organismo. É diferente, é totalmente diferente. Então, é um dia que é o melhor dia justamente para o estômago, assim como a noite é o melhor período para o jejum, para o estômago descansar também, o sábado também é um bom dia para o aparelho digestivo descansar também, por que não, Existe até né? uma ativação genética nessa. Existe uma questão espiritual também, porque o sábado é o dia que a gente vai estar na igreja louvando, com os amigos, com os irmãos, ouvindo pregações, ouvindo palestras. Se eu tiver com a barriga cheia, como é que vai ser esse O cérebro aprendizado? não vai Como é que eu vou aproveitar tudo assimilar isso? tanto. Não. O cérebro está ali, é ocupado com tanta, né, informação ali do estômago e tudo que não vai fluir. Além de dar muita sonolência, Muito. né? Faz uma palestra, eu quase sempre estou palestrando sábado à Sábados à tarde nas tarde. igrejas. Então eu brinco com o pessoal, vou saber quem que abusou no carboidrato, quem comeu errado, bebeu líquido na Vai refeição, porque está cochilar. todo mundo. Então, aí vem essa questão, aí não tem aquele aproveitamento, aquela comunicação espiritual no dia em que a gente sabe que, né, Deus se faz presente, os anjos e tudo, você não aproveita essa companhia. Está Sim. sonolento, está displicente, o cérebro não está conseguindo captar a mensagem, às vezes até muitos criticam, né, a mensagem, ou o pregador, né, a mensagem talvez não, mas o pregador sim, Sim. né? Então, o aproveitamento também é pequeno. Então, eu acho que não é à toa que o sábado está lá finalizando Isaías 58, não. Eu acho que é proposital. Muito interessante. E um último ponto sobre o jejum que nós gostaríamos de saber, e acredito que muitas pessoas também têm dúvidas, é sobre a realimentação. Fiz o jejum 24 horas, e agora? É um perigo, por quê? Porque você ficou, se for um jejum de 24 horas, você ficou o dia todo só tomando água, água. Aí chega à noite, se você vai finalizar no pôr do sol, aí chega o pôr do sol, que fome. Que fome. Aí Quero comer. imagina você colocar uma comida pesada depois de ter ficado 24 horas sem comer nada, só bebendo água, né, ou chás, ou sucos, etc. Então, aí é um perigo. É um perigo já começar com uma coisa pesada, né, ou comer muito, porque está com a fome grande e comer muito. Então, o ideal é começar devagarinho novamente, né, um caldo, talvez se o corpo está querendo uma coisinha de sal, porque ficou o dia todo sem comer nada de sal, talvez um caldo de legumes, um creme de abóbora ou de batata, uma coisinha assim, se quer uma coisinha quente, mais confortante, seria isso, uma coisinha só preparada com um carboidrato só, tipo cará, inhame, batata, mandioca,
ou abóbora, né? Uma coisa assim, para não pesar, só dar aquele confortozinho para você voltar à rotina alimentar no dia seguinte. Muito bem. Dicas finais para o nosso público ali. O que você daria de dicas sobre a importância, reforçando aí sobre o jejum? Eu vou falar assim dos diferentes tipos de jejum que a pessoa pode estar fazendo, né? Ela pode ser um jejum só por uma questão espiritual mesmo. Por exemplo, no dia do meu aniversário, eu senti que eu deveria fazer um jejum. Eu senti vontade de fazer um jejum. Aí eu fiz um jejum com melancia. Eu tinha ganhado uma baita da melancia. Eu falei, eu vou ficar o dia todo hoje aqui, me preparando. Eu queria ter uma comunhão maior com Deus naquele dia. E estava em busca de algumas respostas. E aí eu fiquei o dia todo com melancia. Então foi um tipo de jejum. Me abstive de tudo, de comida cozida e tudo. E fiquei só com a melancia. A cada momento que eu sentia fome, eu ia lá e comia uma fatia de melancia. Então é um tipo de jejum que serve para as duas coisas, como eu já disse, né? Pode ser um jejum só com água? Pode, desde que você realmente tome, né, bastante água. Pode mesclar com chá? Pode mesclar com chá. Pode ser uma dieta crua? Pode. Ficar o dia todo só com frutas na parte da manhã, salada no almoço, frutas de novo? Pode também, é um jejum terapêutico, é um jejum de abstinência, né? De vários tipos de alimentos. Pode ser uma dieta líquida, um jejum terapêutico? Pode também. Pode ser o jejum intermitente pulando a janta como um estilo de vida para sempre? Pode, isso vai melhorar a qualidade de sono, vai melhorar a questão mental, vai ficar melhor, o seu humor vai ficar melhor, porque se você não dorme bem, o seu humor também não fica bom, bem. não fica bem, no outro dia tá ali com o dedo em riste, tá nervoso. Criança quando não Não dorme dorme bem, direito, fica fica estressada. estressada, chorona, chorona. Então, vai melhorar o seu humor, vai melhorar a qualidade do seu sono. Melhorando a qualidade do seu sono, vai ajudar no seu mental, na memorização, porque o cérebro, ele guarda informação quando você tem sono de qualidade. Sim, Se não tiver, sem dúvidas. então, nesse sentido, quer sempre estar com a mente boa, quer ficar sempre bem bom-humorado e tudo, pula a terceira refeição. Faça do jejum intermitente pulando a terceira refeição como seu estilo de vida, né? Mas agora, trabalho mais pesado, talvez a pessoa precisa da terceira refeição, né? Mas isso é Sim. com ela. Mas ela pode também fazer uma terceira refeição bem levezinha e ter essa janela só do período da noite, que já é uma janela grande, Sim. né? Será Se ela benéfico. parar às 6h30, 7 da noite, ela ficar até 7, já foi uma janela de 12 horas, né? 12, 13 horas. Então, quer dizer, pode virar um estilo de vida. E entender que eu tenho que estar sempre focada na abstinência do que faz mal, sempre. E se necessário, se o corpo pedir, se você está ameaçada por alguma situação, eu pressinto, quando eu levanto, eu sei que parece que tem uma virose me rodeando. Aí eu vou liberar meu sistema imunológico. Então o jejum, que pode ser só com água, chás ou líquido ou cru, já vai dar uma liberada boa. Então, fazer do jejum, pode fazer-se dele, no caso do jejum intermitente, um estilo de vida, e pode usar o jejum como um curédio de Deus em situações específicas de enfermidade, sabendo que Deus é quem cura e Ele vai usar sim aquele jejum para te trazer a restauração que você está precisando. Como eu já vi, né, já acompanhei muitas pessoas, Deus curando de diversos tipos de câncer, principalmente câncer gástricos, estômago, intestino, mais de 6 casos já que eu já vi Deus curando, só da parte gástrica, dessa forma, colocando a pessoa em jejuns terapêuticos, né? E mais os outros elementos também, né, que faz parte da nossa rotina, como a água, o sono, etc. O exercício, né, também, que é fundamental,
para poder dar essa oportunidade para Deus, através do descanso do organismo, realizar aquela cura que você está necessitando. Então, se entregar completamente, confiando que esse é sim um recurso da natureza que Deus usa para trazer restauração. E fazer um bom uso dele, você vai ganhar no aspecto físico, mental e espiritual. E relacional, Sim. porque uma pessoa que não está irritada, que está calma, que dormiu bem, no outro dia ela vai se relacionar bem com todo mundo. Né? E Com certeza. Muito é obrigado isso. Nada. por essa conversa muito importante sobre o jejum. Que Deus o abençoe, comece a praticar o jejum e veja na sua vida os benefícios dele. Esse foi o nosso podcast de hoje. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.